queria agradecer o convite para falar aqui. Eu queria dizer também que eu estou achando o evento muito bom de participar, é muito bom ouvir dessa maneira mais tranquila, né, do que a gente escuta nos congressos. Às vezes acaba uma palestra no congresso, começa uma discussão mais formal, dependendo da aula a gente não entende nada daquela discussão, e aqui está sendo uma conversa muito agradável e muito tranquila, né. Quando eu recebi o convite da Andréia, ela me falou que o evento tinha a proposta de desmistificar e esclarecer alguns tópicos relacionados ao transplante. E aí nessa hora já me veio na cabeça, que bom, vou poder falar de uma coisa que os pacientes muitas vezes, lá no nosso serviço, eles chegam, internam para o transplante e eu entro para fazer uma primeira avaliação e eu pergunto para eles, e aí, como que é seu dia a dia, né? Você faz algum exercício, você faz alguma atividade? A resposta de quase 100% dos pacientes é: não, eu fazia, alguns falam que não fazia, mas o que eles falam é: desde que eu descobri a doença eu não pude fazer mais nada. E eu sempre pergunto por quê, né? Você tem 1 ano, 2 anos de diagnóstico, tudo bem, passou por uns períodos de tratamento, passou por uns períodos melhor, outros pior. Por que você não pôde fazer mais nada todo esse tempo? Ninguém sabe dizer por quê. Eles só sabem dizer porque eu estava doente. Porque eu não podia. Isso, na verdade, cai bem naquela história da falta de informação, né? Alguém falou não pode, ninguém explicou por quê, e eles simplesmente passam 1 ano, 2 anos sem fazer nada de atividade física. E isso traz muita perda para eles do ponto de vista funcional, de fraqueza muscular, e eu vou falar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode e deve orientar no dia a dia para esses pacientes, mesmo durante o transplante e após o transplante. Só antes de começar, eu coloquei assim: exercício físico e independência nas atividades de vida diária em pacientes pós-transplante de medula. Quando estimulou. Então, antes de começar, só queria diferenciar um pouco. Quando eu falo em exercício físico e atividade física, eu estou querendo dizer aquele momento que a gente para e faz uma caminhada, um exercício com bicicleta, exercício para os braços, no caso de pessoas saudáveis, vai na academia, faz uma musculação e tal. Quando eu falo em independência para as atividades de vida diária, em se manter mais ativo no dia a dia, eu não estou falando em parar para fazer um exercício naquela hora. Eu estou falando num estilo de vida, né? Então a pessoa, a padaria na esquina, em vez de ir de carro, vai a pé. Mora no primeiro andar, tem o hábito de subir de escada, se alimenta sozinho, vai ao banheiro sozinho. Então tem um estilo de vida mais ativo. Isso é um ponto muito importante para a gente conversar com os pacientes e com os cuidadores. Por quê? No processo do cuidar, né, muitas vezes, até alguém mostrou uma fotinho da superproteção, né? E essa superproteção, às vezes, envolve impedir o paciente de ter uma autonomia para as atividades do dia a dia. Então, o cara está lá na enfermaria, internado para fazer o transplante, mas ele está bem, ele está num dia que ele está sem sintoma, ele está bem, e ele quer beber água, ele está lá deitado na cama, o cuidador, não levanta não que eu pego para você. Isso é muito comum, né? Ele faz isso com a melhor das intenções. E se ninguém chegar para esse cuidador e para esse paciente e falar: meu filho, você sair da cama e caminhar um pouco no quarto para pegar o seu copo de água, você está tornando o seu dia um pouco mais ativo e diminuindo os efeitos do repouso no leito, do imobilismo, que são tão ruins. Então, só uma introduçãozinha rápida, né? Existem algumas patologias, algumas doenças hematológicas. Lá em Ribeirão Preto a gente faz bastante transplante para doenças autoimunes, esclerose sistêmica. Atualmente o maior número de pacientes que transplantam lá para doença autoimune são pacientes com esclerose sistêmica. Esclerose múltipla, lúpus, as doenças hematológicas, leucemia, linfoma, mieloma, enfim. Uma série de patologias podem fazer com que o paciente se torne um candidato ao transplante de medula, seja ele autólogo ou alogênico. Por que é importante saber disso? Quando a gente vai falar um pouco sobre o pós-transplante, né? Mas a condição física com que o paciente
vai embora do hospital, no momento da alta hospitalar, ela vai influenciar muito nesse resultado e nessa recuperação dele no período pós-transplante. Então é importante a gente saber, dependendo da doença, né, no caso das leucemias, por exemplo, das doenças hematológicas, o paciente... Peraí. O paciente às vezes já passou por uma série de sessões de quimioterapia e esses tratamentos prévios podem ter... ele pode ter apresentado diversas complicações nesses períodos, pneumonia, complicação respiratória, dependendo da quimioterapia, às vezes eles têm umas complicações neurológicas também, com algumas sequelas, uma fraqueza importante. Tudo isso vai contribuir para a condição física que o paciente vai ter durante o período de internação e pós a alta. A condição física pré-TMO, que eu falo muito no caso dos pacientes com doença autoimune, né? Todo mundo conhece a esclerose sistêmica, por exemplo? A esclerose sistêmica, ela é uma doença que leva a uma fibrose, a um endurecimento da pele. É um dos sintomas que quase 100% dos pacientes apresentam, e os que vão para o transplante geralmente têm isso muito acentuado, que leva à limitação de amplitude. É mais ou menos parecido com aquelas lesões esclerodérmicas de um GVHD de pele, né? E muitos pacientes, eles já chegam para o transplante com uma limitação de amplitude de movimento, com uma dependência bem importante para atividades simples como tomar banho, se vestir, que envolvem movimento amplo dos membros superiores. Então eles já chegam com uma condição física de debilidade funcional importantíssima. É claro que isso vai ter um efeito importante durante o período de internação e pós-alta. Até porque, como já foi falado, no caso dos transplantes autoimunes, o objetivo é você estacionar a doença ali e reiniciar o sistema imunológico sem aquela agressão. Então, a partir do momento que a gente estacionou a doença ali, a pele dele vai começar a melhorar um pouco, a gente observa isso nos nossos pacientes, e tem muitos estudos relatando isso, e ele consegue ter um ganho funcional, de força, de amplitude de movimento, mas isso vai ser uma reabilitação a muito longo prazo. Então, essa condição física, no momento da internação e no pós-transplante imediato, vai ter um efeito importante. O tempo de internação e a restrição ao leito são muito relacionados, né? Tem paciente que eles não saem da cama. É um sacrifício fazer o paciente passar algumas horas sentados numa cadeira dentro do quarto. É chato, né? Fica dentro de um quarto, não vai sair de lá por um mês e meio, às vezes 2, dependendo do tempo que demora para enxertia, do tempo de condicionamento. E esse repouso no leito, esse tempo todo parado dentro do quarto, traz efeitos muito negativos, que eu vou falar um pouquinho depois. Alguns medicamentos também, né? Uso de corticoide, tem muito paciente que faz uso, começa com as DASH agudas, já entra com corticoide, ele contribui para uma fraqueza muscular também. E as complicações que ele vai apresentar durante o período de internação, seja relacionado à quimioterapia, náusea, vômito, diarreia, esses dias ruins vão fazer com que ele fique mais restrito ao leito, tenha menos atividade, tenha menos movimentação ativa no dia e vai contribuir para essa morbidade pós-transplante. Então aqui só citando um estudo, esse estudo é de 2005, o que eles mostram? Esse grupo ele fez uma avaliação dos pacientes no momento que eles chegavam na enfermaria para fazer o transplante. Uma avaliação de força muscular respiratória, que esses dois primeiros, de força das mãos e de capacidade física. E o que eles observaram? Que uma porcentagem até que grande dos pacientes já chegam para o transplante com um certo grau de fraqueza muscular e de diminuição de capacidade física. Quando a gente avalia uma medida de força muscular e a gente vê que aquela pessoa tem um valor menor do que 80% do que era esperado para ela, de acordo com a idade, o peso, ela tem uma fraqueza. Então, alguns pacientes já chegam para o transplante, já internam com fraqueza muscular, outros com uma fraqueza ainda mais importante, menor do que 60% do que era esperado. E esse mesmo grupo, então assim, nem começou a internação que ele vai ter aí de 1 mês, 2 meses, e ele já chegou com fraqueza. Esse outro grupo também depois publicou um outro estudo onde eles viram que depois do transplante eles avaliaram pré e logo no momento da alta hospitalar,
em relação ao estado inicial. Então, grande parte dos pacientes chegam para o transplante com um grau de fraqueza muscular e na hora que eles têm alta, essa fraqueza piorou. Por isso é importante a nossa intervenção, a minha intervenção como fisioterapeuta e de toda a equipe que trabalha junto, porque quem trabalha com transplante, mesmo na casa de apoio, sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Todo mundo tem que um pouco falar a mesma língua e entender a importância do trabalho, isso é o mais importante. Porque se um colega da equipe não entende a importância do paciente levantar, fazer um exercício, caminhar, e fica com aquela ideia do cuidado que o cuidador tem também, muitas vezes, de não, fica quietinho que eu faço por você, a coisa não anda. Graças a Deus, lá em Ribeirão Preto, a equipe dá um super apoio e, inclusive, vem me relatar. O pessoal da enfermagem, às vezes eu chego na enfermaria e vem falar assim, ó, aquela lá passou o final de semana e não levantou da cama por nada. Então já entro, dou umas broncas e tal, falo alto, tem uns pacientes que têm medo da altura da minha voz, então é bom que funciona. Tinha uma paciente que internou lá e lá, na nossa enfermaria, a gente teve a sorte, graças à doutora Belinda, ela valoriza muito esse trabalho e esse incentivo do paciente se movimentar, né? Por conta de um trabalho que teve um prêmio, uma vez ela pegou essa verba e ela comprou um cicloergômetro portátil, depois eu vou mostrar uma foto, e todos os nossos leitos de transplante têm uma bicicletinha lá dentro. Então põe todo mundo para pedalar. Durante o transplante, fazendo quimioterapia, depois eu falo que o dia da infusão eu dou de folga. É claro que não é todo dia, e isso é o ponto principal, na verdade, vai ser, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, vai ser esse, né? Os sintomas do paciente é o que mais vai nortear. Hoje eu posso fazer o exercício, hoje eu não posso. Então, todos os pacientes devem fazer exercício físico todos os dias? Não. Quem de nós faz exercício físico todo dia? Não, falar de exercício físico no último dia de um evento, às 9 horas da manhã, eu não sei nem como vocês vieram, metade não era nem pra mim, né? Eu não quero ouvir falar disso, vão mandar eu fazer a trilha, vai que eu faço uma dinâmica prática, nós vamos pra trilha. Não vou fazer, que eu não quero andar. Eu só falo, eu não faço. Então assim, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Nossa, a chance maior do meu paciente que já chegou fraco é sair daqui mais fraco ainda. O que eu posso fazer? Por que é ruim ele sair daqui mais fraco ainda? Porque a recuperação dele depois do transplante vai ser mais difícil. Então o que eu posso fazer para diminuir isso? Existem alguns estudos publicados que envolvem a prática de exercício físico com pacientes transplantados e tem estudos desde o período que começam com atividade física pré-transplante, durante a internação, pós-transplante. Tem alguns estudos, eu trouxe só alguns exemplos. Então esse primeiro aqui é um estudo da Alemanha, eles avaliaram, e esses estudos que fazem atividade física, eles incluem sempre um componente aeróbico, uma bicicleta, uma caminhada. Quando a gente fala em exercício físico e atividade física para o paciente nesse momento da vida, durante a internação, e num tempo mais inicial aí, da pós-alta hospitalar, eu não estou falando de exercício de academia, musculação, carga intensa, eu não ponho eles para pedalar na bicicleta na maior velocidade que eles conseguem, não é isso. O exercício ele pode ter intensidades diferentes, mesmo um exercício físico, uma atividade física leve, ela tem benefícios. E o que esses pacientes podem fazer e fazem durante a internação, e que eu oriento muito o paciente e o cuidador a seguirem fazendo na casa de apoio, no apartamento que eles alugam, na casa deles para os que são da cidade, são exercícios leves a moderados, mas manter a prática do exercício. A musculação, o exercício para ganhar massa, tal, isso vai vir mais para frente, a hora que já estiver bem mais recuperado, com um estilo de vida mais próximo do normal, né? Mas eles observaram que o exercício pré, durante e na fase inicial pós-transplante tem um efeito positivo na capacidade física e na qualidade de vida. Esse é um outro estudo, até é da Unicamp, que foi publicado em 2012, e na verdade é um estudo que avaliou exercícios respiratórios. Então eles fizeram uma avaliação no D-1, se eu não me engano, foi um estudo de curta duração, eles avaliaram os pacientes no D-1 e depois no D+7 pós-transplante, algumas medidas de volume pulmonar, de força muscular respiratória, e fizeram uma intervenção nesse período de 8 dias, 10 dias,
de exercícios respiratórios, inspirômetros de incentivo, treinamento muscular respiratório. São equipamentos simples e de custo não muito alto que a gente consegue ter, lá a gente tem na nossa enfermaria e disponibiliza para os pacientes. E eles observaram que a fisioterapia respiratória durante o período de internação melhorou a força muscular respiratória. Uma força muscular respiratória, uma capacidade pulmonar mais preservada, ela tem um efeito muito positivo na capacidade física do paciente, no que ele vai aguentar fazer de esforço. Esse outro estudo aqui de 2013 é um estudo bem interessante, onde uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Eu até já vi muito fisioterapeuta com esse receio, porque a gente aprende assim na faculdade, né? Paciente plaquetopênico não pode fazer nenhum esforço. Esse estudo ele foi feito com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia de um exercício realizado durante o período de citopenia. Então, eles avaliaram alguns estudos e fizeram um estudo também, onde eles viram que, assim, não existe um valor. Eu tenho 20 mil plaquetas, se eu estou com 19 mil eu não posso fazer exercício, se eu estou com 23 eu posso. Não tem isso. Tem estudo que o paciente faz exercício com 8 mil plaquetas, com 12 mil plaquetas, com 15 mil plaquetas. E lá na nossa unidade é assim também. O que é o fator? E é seguro, desde que sejam respeitados os sintomas do paciente. É claro que se eu entrar no quarto do paciente e ele está lá com diarreia, nauseado, vomitou, eu não vou falar pedala. Ele pode ter 50 mil plaquetas, 100 mil plaquetas, que eu não vou mandar ele sentar na bicicleta e ficar pedalando com diarreia. A gente mal levanta quando está com diarreia. Dependendo, né? Tem diarreia que ele vai 10, 15 vezes no banheiro durante o dia. Então, esse dia eu vou falar que ele não pode. Né? Então, o que mais norteia, o que esse exercício mostrou e que eu acho muito interessante, eu acho que todo fisioterapeuta que entra numa unidade de paciente de transplante deveria ler, é isso. Porque muita gente se baseia mesmo só no valor, né, de plaqueta. Tá com 20 mil, não pode, 25 mil pode. E não é isso, o mais importante são os sintomas. Esse outro estudo, também da Alemanha, esse estudo eu tenho que ter muito cuidado para falar, porque eu falei dele no congresso, e o pessoal da minha equipe, sabe esses problemas de comunicação? Entendeu errado e ficou tudo vindo atrás de mim depois. O que esse estudo fala? Eles observaram que tem pacientes que chegam para o transplante com uma fraqueza, tem pacientes que chegam com uma condição física melhor. Por que esse estudo é importante? Porque às vezes a gente escuta assim, do familiar, do próprio paciente, não, eu tenho muita fraqueza, então não dá para eu fazer exercício. As pessoas tendem a achar que quem está muito fraco não pode. Quem é mais forte pode. E o que esse estudo mostrou? Eles aplicavam um protocolo de exercício para todos os pacientes internados, respeitando também os sintomas, que isso é o ponto principal. E eles observaram que aqueles pacientes que chegam mais fracos, eles têm sim que fazer o exercício. Eles, inclusive, se beneficiam mais do exercício do que os pacientes que já são treinados e que têm uma condição física melhor. Aí as meninas da minha equipe falaram assim pra mim, como que é bom ser sedentária, porque se eu for sedentária e não fizer nada, eu tenho mais benefício do que quem é treinado. Não é nada disso que eu tô falando, vamos entender bem. O que eu tô falando é assim, aquela pessoa que tem uma fraqueza importante, ela pode, ela deve e ela vai se beneficiar. É mais fácil a gente conseguir um ganho pensando em muscular, né? Em força muscular. A gente consegue um ganho maior e mais rápido num músculo mais fraco mesmo, do que num músculo forte. Quem aqui já começou a fazer academia? No começo não é uma beleza, nunca foi. Aí você tá lá, meio quilo. Dali uma semana, duas, você já consegue 1,5 kg. 3. Vai passar do 5 para o 10. Quando seu músculo já é forte, é muito difícil ganhar. Começa a ficar mais difícil treinar um músculo que já é treinado. É só isso que eu quis dizer. Mas na verdade tudo isso é para dizer o quê? Que a prática de exercício durante o período de internação, ela leva a um menor declínio funcional. Ou seja, as unidades de transplante que tem um fisioterapeuta inserido, que orienta os pacientes e ensina a realizar o exercício durante o período de internação. Não é porque você está transplantando que você tem que ficar parado na cama e não pode fazer exercício. Muitas vezes, o que eu oriento no dia não é o exercício. Quando o paciente está sintomático, o que eu falo é, olha, sai da cama,
caminha até a cadeira, senta um pouco ali, com alguém do lado, senta. Ou, ó, hoje não dá, você fica mais deitado, leva um pouco a cabeceira da cama, mas sei lá, a hora que você for comer, não precisa alguém te dar na boca. Faz um movimento de... Então, algumas vezes, a única coisa que a gente consegue fazer naquele dia é incentivar as atividades de vida diária. E a manter um pouquinho mais ativo do que ficar só deitado. Nos dias que não tem sintoma e que está bem, aí faz o exercício físico também. Além desse incentivo para as atividades do dia a dia. Então, só para exemplificar, esse é o cicloergômetro que a gente tem na nossa unidade. Ele é um equipamento pequeno, ele pode ser guardado num cantinho do quarto, não atrapalha muito, dependendo do tamanho, né, do quarto. Ele não atrapalha muito o ambiente, a gente carrega para um lado para o outro. O paciente senta na cadeira, põe o pé no pedalzinho e pedala. É um equipamento que não é um custo muito absurdo, ele custa de 400 a 500 reais. Não é tão baratinho, mas alguns pacientes que têm condição um pouquinho melhor, por várias vezes eles saem da enfermaria falando para mim onde que eu compro, porque eu quero ter em casa. Muitas vezes eles acham um incentivo muito bom, porque fica dentro daquele quarto, não tem o que fazer. Tem acompanhante que pega a bicicletinha e sai fazendo também. Porque aí a gente orienta, né, o paciente e o acompanhante da importância do exercício, dos efeitos ruins de ficar deitado, é ruim para o pulmão, é ruim para a musculatura, vai doer suas costas, é ruim para o intestino funcionar, que até foi falado aqui pela Sharon. A gente explica tudo isso. O acompanhante começa a ficar desesperado, porque ele fala assim, eu também estou parado aqui o tempo todo. Então tem acompanhante que sobe 10 de escada, a gente fica lá no 5º andar, no 4º andar, eles usam a escada e vem dizer que estão fazendo exercício na escada, pega a bicicleta do paciente e começa a fazer também. Aí você fala, você entendeu que é ruim. Qual o nome dele? Cicloergômetro portátil. Esses aqui são alguns recursos que a gente tem lá para exercício respiratório, para aumentar a capacidade pulmonar. Fica muito parado, muito deitado, a respiração fica mais superficial. A gente faz exercícios também de maneira preventiva. Isso aqui é só mostrando alguns dados de um período de 1 ano lá do nosso estudo. A gente pegou os pacientes que chegaram para o transplante com fraqueza muscular respiratória e que fizeram o exercício durante o período de internação. E o que era esperado pelo outro estudo, né? Que no período de internação os pacientes têm uma perda de força. E a gente observou que não, que eles não perderam. Eles até tiveram uma tendência a melhorar. Esse gráfico da força muscular inspiratória, quanto mais negativo, maior é a força. É um efeito bom ela ser mais negativa. E esse da força muscular expiratória, quanto mais positivo, melhor. Então, só da gente conseguir fazer o paciente manter a condição muscular que ele tinha e não perder ainda mais, já é um efeito positivo. E por quê, né? Por que não perder mais? O grande objetivo, o meu grande objetivo com esses pacientes durante todo esse trabalho, é claro que a hora que apresenta uma complicação, uma pneumonia, um edema agudo de pulmão, existem outros recursos que a gente faz uso para controlar aquele evento como fisioterapeuta dentro do período de internação. Mas isso não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, pensando num paciente que passou aí pelo período de internação, fez a sua intervenção de exercício, com certeza não todos os dias, mas algumas vezes na semana, tal, e vai ter alta hospitalar. E o nosso objetivo de ter essa atividade e essa orientação dentro do período da internação é, no pós-alta, promover uma maior independência funcional dele no retorno das atividades de vida diária. E aí entra a ajuda do pessoal da casa de apoio nisso. Assim, na nossa realidade lá de Ribeirão Preto, o cuidador do paciente é o acompanhante, eu acredito que isso em todos os lugares, né? Então, eles vão para a casa de apoio junto com o acompanhante. É o normal, né? Pelo menos é que ele fique lá com o acompanhante. A gente espera que o acompanhante, aí tem todos os problemas da acompanhante, espera que ele esteja presente no cuidado desse momento. Presente, mas não substituindo tudo que o paciente consegue fazer sozinho. Então, a gente tem que promover essa independência funcional do paciente, porque isso está relacionado com a qualidade de vida dele depois. Ele sai da alta hospitalar e tem aquele cuidador que super protege, que deixa ele deitado na cama da casa de apoio o tempo todo, quer ir no banheiro,
pega uma comadre, sei lá, eu leva para ele fazer xixi. Quer beber água, vai na cozinha e busca. Na hora do almoço, leva o prato na cama, ele só senta na beiradinha e come. Não dá. Ele tem que começar a voltar a se inserir no que é uma atividade do dia a dia normal dentro de uma casa. Então vai buscar sua própria água, vai até o banheiro, vai sentar na sala para ver TV, sai da cama, vai deitar na cama na hora de dormir, não precisa ficar na cama. Com isso a gente consegue evitar as complicações associadas ao imobilismo. Eu sempre oriento o paciente ou o acompanhante, desde que não tenha nenhum sintoma no dia, a fazer uma caminhada, alguns exercícios que aprende lá durante a internação. E aí entra muito, assim, eu costumo orientar uns exercícios que trabalham uma amplitude grande de movimento. Por quê? Porque vai ter uma importância na hora dele perceber uma limitação, por exemplo, num quadro de Dash que a doutora Adriana comentou na aula dela, né? Às vezes a limitação acontece, eu conseguia subir meu braço até aqui, de repente parece que aqui trava, meu movimento diminuiu. E a gente escuta isso às vezes do paciente, lá no ambulatório, no retorno. Se o paciente não faz o exercício, ele não vai nem saber que diminuiu. Se ele fica o dia inteiro sentado ou deitado na cama com o braço para baixo, a única coisa que ele faz é comer, como que ele vai perceber que a amplitude de movimento dele está reduzida? Ele só vai perceber se aquilo se torna muito grave. Né? Então, a mesma coisa vale, eu vou falar também um pouquinho mais para frente, para a DESH pulmonar. Né? O que é o sintoma? Infelizmente, no quadro de DESH pulmonar, o melhor é você descobrir ele antes do sintoma aparecer. Né? Então, até são feitas as provas de função aí com uma frequência maior para tentar detectar. Mas o que é o sintoma, né, quando você desconfia, ou de uma infecção, ou de uma DESH? É a dispneia, a falta de ar no esforço. Aí às vezes chega o paciente lá, vai fazer um exame e tal, tá com uma prova de função pulmonar ruim e fala, nossa, mas ele não tem sintoma. Aí eu converso com o paciente, você não tem falta de ar não, mas como que é seu dia? Aí eu levanto da cama, sento no sofá, não saio de lá, fico vendo televisão, volto pra cama e durmo. Não vai ter falta de ar mesmo, não faz nenhum esforço. Se fizer uma caminhada, um exercício, ele começa a perceber mais precoce os sintomas. E tudo isso é com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. O exercício tem um efeito muito positivo. O exercício e a independência nas atividades do dia a dia tem um efeito muito positivo na qualidade de vida. Quando a gente fala em estimular atividades de vida diária, o que são, né, atividades de vida diária? Só para exemplificar, coisas simples. Escovar o dente, se levantar da cama, vestir uma roupa sozinho, tomar banho, se alimentar sozinho, caminhar dentro da casa. E aqui não no sentido de fazer uma caminhada, meia hora de caminhada. Meia hora de caminhada é uma atividade física. Caminhar dentro da casa, no dia a dia, para fazer as coisas, ir andando até uma padaria na esquina, é atividade de vida diária. São as atividades que a gente tem que estimular. Peraí que eu estou apertando o negócio errado. Quando a gente estimula as atividades de vida diária, mesmo para aquele paciente que não adere ao exercício físico, à atividade física, ou que passa muitos dias sintomáticos e não consegue realizar a atividade física, quando a gente estimula a atividade de vida diária, a gente já interfere um pouco nos efeitos do imobilismo, em evitar os efeitos negativos do imobilismo, né? Que são o quê? Ficar deitado o tempo todo numa cama, vai ter perda de força muscular e resistência física, hipotrofia ou atrofia muscular, a respiração fica mais superficial, diminui volume e capacidade pulmonar, favorece estase de muco nessas áreas não ventiladas e predispõe o indivíduo à infecção, perda de apetite, constipação intestinal, que já foi falado aqui também, depressão, ansiedade. Então, isso, mesmo para uma pessoa que não fez o transplante, qualquer um de nós, passa 4, 5 dias deitado numa cama, a gente já tem esses efeitos. Menos tempo ainda que isso. Antigamente, né, há muitos anos atrás, era muito comum na cardiologia, né, assim, o paciente infartou, tem que ficar em repouso absoluto não sei quanto tempo. E depois, com os avanços e com os estudos, né, isso foi mudando e o repouso não é mais tão prolongado assim. E hoje o paciente cardiopata faz reabilitação cardíaca, faz exercício e deve fazer para controlar melhor a doença, né? Então aqui é um estudo onde eles estão pensando mais nessa população cardíaca, mas eles têm uma frase muito boa, que é: os efeitos deletérios da imobilidade, os efeitos ruins da imobilidade, podem superar seus efeitos terapêuticos. Então, em algumas situações, às vezes a gente pensa que o repouso, ficar deitado, é uma alternativa boa, mas
tem tanto efeito ruim que precisa ser visto. O medo é esse, é seguro fazer exercício nesses pacientes? Esse é o receio do paciente, é o receio do acompanhante, desde o período de internação até depois da alta e dependendo das complicações que ele apresente ao longo do processo, por muito tempo ainda. É seguro, desde que a gente pense no mais importante, que é respeitar os sintomas. Não é todo dia que o paciente vai conseguir fazer exercício, a gente vê isso, não é todo dia que ele está bem. Tem dia que ele está ótimo. E é aquilo que eu já falei, não é só o estar plaquetopênico, o estar neutropênico, que vai nortear se pode ou não fazer o exercício. É como ele se sente. Já tem uns anos que eu estou trabalhando lá no transplante, né, e sempre eu incentivo o paciente a fazer, respeitando, lógico, os sintomas, oriento ele a fazer depois, e aí vai eu acho que é o que mais norteou, assim, até agora o curso, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Vai a importância da informação para o paciente e para o acompanhante. A gente precisa dizer para ele por que tem que observar os sintomas e respeitar os sintomas, porque tem o paciente abusado, né? Tem aquele que não quer fazer nada quando você fala e tem aquele que quer fazer mais do que o que você falou. Então tá passando mal e mesmo assim ele tá. Esses dias eu entrei num quarto de uma paciente lá, a hora que eu abro a porta e entro, ela tá sozinha, sem um acompanhante, andando, cambaleando, assim, se segurando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela, não, tô com uma tontura, mas tô andando. Eu falei, como assim? Você tem que chamar alguém? Eu deitei ela na cama. Aí eu fico, tô deitando uma pessoa na cama, eu que sou a que mais manda o povo sair da cama. Mas naquele dia ela não podia, e aí a importância, eu já tinha explicado, mas explicar de novo, nesse momento você não pode. Então ele tem que ter o conhecimento e a percepção dos sintomas dele, do que ele aguenta ou não. Então eu sempre, eu falo que teve um momento que eu me questionei, né, dessas coisas que eu mando o paciente fazer e tal, eu já estou há uns anos lá, e o ano passado, no começo do ano, eu tive uma dengue hemorrágica, que foi muito grave, que eu fiquei plaquetopênica, não tanto quanto os nossos pacientes, mas eu tive uma série de complicações. Tive derrame pleural, pericardite, coacite, colicistite, um monte de coisa junto com a dengue. Imagina que eu levantava da cama. Eu não levantava da cama e eu estava lá com as minhas 80 mil plaquetas, derrubada, dor de cabeça, dor no corpo inteiro. E eu pensava assim nessa hora, como que eu mando meus pacientes pedalar? Mas na verdade, então eu fiquei um tempo com esse conflito, né? Ainda bem que eu fiquei afastada um tempo do trabalho, então o conflito foi quando eu estava na minha casa. Depois que eu voltei, já voltei ao normal. Porque daí eu concluí assim, na verdade isso só me mostra a importância do sintoma mesmo. Porque eu tô aqui com 80 mil plaquetas, meu paciente com 80 mil ele tá ótimo. Não dá nem pra usar essa desculpa para não fazer nada. Ele tá ruim com 5 mil, 10 mil, com 80, tá ótimo. Eu tava quase morrendo com 80, não conseguia levantar da cama. Então, o sintoma, como a pessoa se sente, ele deve ser respeitado, porque a gente se sentindo mal, a gente realmente não aguenta. Às vezes a gente pega uns que são meio golpistas, né? Assim, não tá sentindo nada, vai falar que tá sentindo. Eu entro no quarto, fecho o olho, cobre, finge que tá dormindo. Diz que eu saio, fico de butuca na porta, vejo que começa a conversar, eu volto. Acordou? Então, tem os que dão golpe, mas em geral, a gente tem que respeitar os sintomas, né? Então, tontura, mal-estar, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, a gente tem que respeitar. Os que enganam bem, não estão sentindo nada e falam, a gente respeita mesmo assim. A gente explica a importância. A maioria dos pacientes tem uma boa adesão, gostam do exercício. Tem paciente que sente falta da bicicletinha quando vai de alta. Ele tem que, é aquilo, a gente oferece o conhecimento. Se ele vai fazer, vai seguir, não vai seguir, cada um sabe de si, né? Então eu oriento na pós-alta, manter exercícios leves, fazer uma caminhada, porque daí já não tem mais o recurso da bicicletinha na casa de apoio, né? E o que a gente tem que orientar também, e eu vou falar um pouco mais voltado para o que ele percebe, né, nessa parte de exercício, de movimentação ativa, são as complicações. No caso do transplante alogênico, a doença do enxerto contra o hospedeiro, como foi falada, né, que pode ser aguda ou crônica, mas eu vou me ater mais também à crônica, que ela tem uma morbidade importante, tem uma taxa de mortalidade também. Essa morbidade, muitas vezes o paciente tem uma diminuição de tolerância física, vai limitar as atividades dele de vida diária e vai comprometer a qualidade de vida.
Então, o que é importante? Para quem está na casa de apoio, para o cuidador, para o paciente se atentar. Há algumas manifestações que podem aparecer e que podem sugerir a presença da DESH, né? Então, às vezes, a percepção de alguma coisa, então, por exemplo, desde de alguma alteração de amplitude de movimento, por exemplo, que pode aparecer numa DESH crônica de pele, articular, ou de uma fraqueza muscular, que pode aparecer numa DESH muscular. Então, estou fazendo um movimento, de repente eu estou me sentindo travado, parece que meu braço não vai, ou está mais fraco. Não. Vamos encaminhar ele, leva no médico, conta desse sintoma, porque ele vai pedir, vai verificar se tem alguma coisa errada ali ou não, e vai fazer um acompanhamento de perto. Uma outra coisa, então assim, tanto a DESH cutânea quanto a músculo-esquelética leva a limitação de amplitude de movimento, pode dar contratura articular, fraqueza. Tudo isso prejudica o desempenho nas atividades de vida diária e compromete a qualidade de vida. E a grande preocupação nossa com tudo isso é que ele comece a ter uma melhora na qualidade de vida dele e uma independência maior. No caso da DESH pulmonar, é aquilo que eu falei, né? Geralmente o primeiro sintoma que aparece é o cansaço aos esforços, a falta de ar aos esforços e uma tosse. E uma limitação na capacidade de realizar exercício. Se o paciente fica deitado o dia todo ou sentado o dia todo, ele não vai perceber isso. Quando o paciente é mais ativo, faz uma caminhada, faz uma atividade física, ele consegue detectar o aparecimento do sintoma. Mas volto a dizer, o ideal no caso, toda vez que tem uma DESH crônica de pele, de boca, sei lá eu, é fazer a investigação do quadro pulmonar, porque o início da doença, ele é silencioso no ponto de vista de sintomas. Começa a ter alteração na função pulmonar antes mesmo do paciente sentir esse cansaço aos esforços. Quanto mais precoce o tratamento, melhor controla aí, possibilidade de reverter, quando está muito leve ainda existe, depois já não existe mais, mas de estacionar a doença. Então, o diagnóstico precoce é importante, por quê? Porque se aquele paciente que não queixa, não faz nada, fica só sentado, fica parado, ele não vai perceber a dispneia no esforço grande, ele vai perceber a falta de ar quando ela já aparecer para as atividades pequenas do dia a dia. Então, eu vou tomar banho, não aguento de falta de ar. Isso aí, a falta de ar na hora de tomar banho, já representa um envolvimento pulmonar maior. Ou uma situação aguda, né? Tá com uma infecção, uma pneumonia e começa a ter sintoma também. De qualquer maneira, são situações que ele precisa ir para o médico, precisa começar um tratamento e ser avaliado e começar um tratamento. Quando tem mesmo uma DESH, que desenvolve mesmo a doença do enxerto pulmonar e tem um grau de acometimento aí irreversível, ele é um paciente que vai ter diminuição de tolerância aos esforços, prejuízo na qualidade de vida, e ele é um paciente que deve ser encaminhado para uma reabilitação pulmonar, que é um tratamento que a gente tem dentro da fisioterapia para doente pulmonar crônico, que envolve tanto exercício respiratório quanto treinamento físico mesmo, aeróbico, exercício com peso, para que o músculo consiga trabalhar com menos oxigênio e ele consiga desempenhar as atividades do dia a dia com menos cansaço e maior independência. Então, uma vez que a gente detecta um paciente com DESH pulmonar importante, a gente costuma procurar na cidade de origem um serviço para encaminhar para fazer uma reabilitação pulmonar. Aqui é só para citar, né? Porque, desenvolveu a DESH, está com amplitude de movimento, agora vai tratar, então pronto, agora para tudo, não posso fazer exercício que eu estou com outra doença. Não. Esse é um estudo de 2016, que ele, além de sugerir, né, e solicitar que os centros façam um estudo envolvendo a prática de atividade física, ele mostra que em alguns, que a gravidade da DESH ela é associada com uma deterioração funcional importante e que, além do tratamento medicamentoso que esses pacientes têm que fazer para controlar a doença, existe uma recomendação de um tratamento não farmacológico que envolve exercício físico e mudanças no estilo de vida, como essas mudanças de se manter mais ativo, que é muito importante no caso de uma doença do enxerto pulmonar. Então, mesmo se tiver, o exercício vai estar inserido numa das formas de tratamento, desde que no momento adequado, depois de uma diminuição de um processo inflamatório é mais importante. E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigada.
eu tenho esse hábito. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês utilizam lá para avaliar a qualidade de vida o F36, os Qs da vida? Eu vejo isso nada brasileiro. Certo? Eu acredito que a gente tem que ver, sem dúvida, falar uma língua universal. Né? Assim, porque eu vou perguntar para o meu paciente, quantas vezes você joga golfe? Vai falar nunca. Ele vai perguntar, O que é golfe? Quando falam que eu não tenho esse carro? Quando falam porque associam ao carro? Certo? Sem dúvida tem que ser algo mundial, porque vai ser compartilhado com todos. Quantas vezes por semana joga boliche? Tênis? Eu tenho um. Mas não, eu quero saber quantas vezes você joga tênis. Então, assim, são realidades que a gente pega equipamentos de medida que não cabe a nós. Esses questionários, eles são muito válidos quando a gente até vai publicar um trabalho, porque é o que é aceito, né? É o que todo mundo conhece. Mas na nossa conversa com o paciente, a gente percebe o prejuízo na qualidade de vida, não é pelo questionário. É na conversa mesmo, é ele te relatando.